de falas que são muito provocativas, que abrem um terreno enorme de possibilidades para a gente pensar, para a gente quebrar a cabeça e para agir, né? O Bruno, o provocativo, né? Museus diversos para contextos adversos. Reflexões sobre a descolonização e a materialização das diferenças. Quando eu recebi esse título, eu já tive assim um frio na espinha, falei, bom, isso aí vai ser muito legal, né? Bom, o Bruno dispensa apresentações, mas como é praxe, eu vou fazer uma breve apresentação dele, tá? O Bruno é bacharel em museologia, história pela Unirio. Ele é mestre pelo programa de pós-graduação em museologia e patrimônio pela Unirio, MAST. É doutor pelo programa de pós-graduação em antropologia e doutor pelo programa de pós-graduação em história, ambos pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Ele é professor adjunto do curso de museologia da Unirio e professor do quadro permanente do programa de pós-graduação em museologia e patrimônio. O grupo de pesquisa MEI, Museologia Experimental em Imagem, e é coordenador do LAMEX, Laboratório de Museologia Experimental. Ele também é presidente do Comitê Internacional de Museologia, o ICOFOM, e editor-chefe do periódico ICOFOM Study Series, e editor da revista Museum Internacional do ICOM. Mas, mais do que essas credenciais, não seria nenhum exagero dizer que o Bruno é uma grande pessoa, né? O Bruno é uma pessoa que inspira, que forma boas pessoas e que essa fala será muito rica para todos nós, tá? Então, antecipadamente, te agradeço mais uma vez, Bruno. E passo para você a palavra e desligo aqui a minha câmera, tá? Obrigado, Diego. Espero que todas e todos estejam me escutando bem. Agradeço muitíssimo pelo convite do Diego, da Silvana, por essa oportunidade de estar me sentindo em Pelotas hoje, estar com vocês de alguma maneira presente nesse evento que eu tenho parabenizado todos os eventos que têm sido feitos nessa semana. Considerando a situação que a gente vive, eu acho que precisa de fôlego, precisa de saúde mental, precisa de saúde em geral para organizar qualquer atividade acadêmica nesse período, mas justamente por isso que as atividades acadêmicas elas são tão fundamentais para a nossa sobrevivência, entendendo a sobrevivência num sentido amplo, muito para além do que apenas a sobrevivência física do corpo, embora ela faça parte, inclusive, da discussão que a gente vai ter aqui, com algumas reflexões que eu trago. Eu queria dizer que o convite do Diego me honrou muito. É claro que essa é uma semana atribulada para todos nós, mas num momento difícil como esses, eu acho que o que a gente o que eu adoto como estratégia, pelo menos, é aceitar os convites que dão mais prazer, né? Porque isso faz com que a gente também possa desfrutar de um momento de estar com outras pessoas e pessoas, sobretudo, né, como o Diego falou em relação a mim, eu sinto exatamente a mesma coisa em relação a ele, que é um professor extremamente competente, um museólogo que levanta questões sobre a museologia na sua prática e na sua teoria, e com quem eu tenho muito prazer de refletir sobre museologia, porque sempre aprendo muito com ele. Então, as palavras dele foram muito honrosas para mim, eu retribuo, porque realmente ele é um grande profissional que eu admiro muito. Então, dito isso, eu queria começar a dizer que a minha fala ela vai ser um pouco mais reflexiva do que de costume, até porque eu não estruturei uma reflexão tão teórica, mas eu trouxe questões para a gente pensar sobre esse tema amplo, né, que o ICOM promove. E quando o ICOM propõe um tema, né, isso tem a ver muito diretamente com questões, óbvio, num primeiro momento, questões direcionadas à própria estrutura do ICOM, aos próprios valores
que essa organização internacional preconiza, e nós acompanhamos ao longo do ano passado um grande debate em torno dos valores centrais do ICOM, na discussão sobre a definição de museus do ICOM, por outro lado, também reflete a necessidade do próprio campo museal, do campo dos museus, dos profissionais de museus, das trabalhadoras e trabalhadores de museus, de pensar alguma coisa da sua prática que é considerada fundamental, importante, estruturante. Então, eu entendo que esse tema já era estruturante e fundamental no ano passado, quando ele foi proposto, mas ele se torna ainda mais sensível e ainda mais necessário no contexto atual que a gente vive. E eu diria, essa é a minha leitura nessa fala que eu preparei para vocês, que é um tema, além de tudo, que merece a crítica, né? Merece que nós possamos desenvolver um pensamento crítico sobre os museus a partir dele. Então, eu começo a pensar desse tema de dentro do contexto em que todos nós estamos inseridos, que é o contexto da pandemia atual, que, como eu percebo, é uma pandemia que, para além das ameaças à saúde coletiva e individual, ela vem reforçando inseguranças e incertezas em diversos outros setores e que se espalham como uma doença crônica nos nossos sistemas públicos e privados, nas nossas instituições, nos âmbitos da economia, da política, da cultura, ou seja, ela está contaminando pessoas dos hospitais aos museus irrestritamente. Então, eu vou usar aqui, de certa forma, um pouco essa metáfora da doença para pensar as doenças e os problemas que nós enfrentamos hoje nos nossos museus, dentro de uma crítica, obviamente, pós-colonial, que é um pouco a perspectiva que eu proponho pensar museus no contemporâneo. Sobretudo, um outro ponto que eu preciso dizer de antemão é que não vou me propor a fazer um exercício de futurologia tentando antever o que vai ser a existência dos museus no futuro pós-pandemia, né? Eu acho que nós temos em grande parte nós temos essa necessidade quando a gente olha, hoje mesmo eu estava olhando as notícias mais acessadas em alguns periódicos na internet, e geralmente são quando vamos sair da pandemia, quais são as formas de sair do confinamento, como os países que já estão saindo estão lidando com aquilo que a gente pode pensar como um novo normal, né? E isso, para mim, é uma forma de escapismo também, é obviamente muito natural do momento que a gente vive, mas a gente tem essa tendência a querer sair daquilo que a gente está vivendo. E eu diria que, para mim, parece mais prudente analisar o momento, analisar o presente e a vida que a gente está vivendo agora, que também é vida, né? A gente está falando tanto da vida, na ameaça da vida, pensando na vida pós-pandêmica, mas eu acho que a gente só consegue olhar para a vida e para os museus do agora. Eu, pelo menos, só me sinto seguro fazendo qualquer especulação sobre o agora a partir do que a gente está vendo no momento, e não acho prudente fazer muitas afirmativas em relação ao futuro. Então, partindo desse princípio, né, de pensar os museus no agora, eu diria que nas diferentes medidas em que essa pandemia nos afetou e vem nos afetando, todos nós temos no nosso cotidiano, na nossa vida atual, em comum o fato de estarmos sofrendo perdas, né, muitas delas inestimáveis, tanto na ordem individual, mais imediata, mas também na ordem coletiva ou social. Eu gosto de pensar, e tenho defendido isso nas falas que eu tenho feito nesse período, que a museologia ela é a melhor ferramenta para nos ajudar coletivamente a lidar com o sentimento que a perda nos traz, incluindo o sofrimento pela morte, pelas perdas materiais, pela perda de liberdade e todas as outras perdas que nesse momento ameaçam a nossa existência perene e ameaçam principalmente o nosso sentido de continuidade. Eu digo isso porque a museologia e os museus fazem parte de uma engrenagem patrimonial que realiza aquele processo que eu tenho chamado, a partir de outros autores que trabalham com esse conceito, de materialização. Materialização não apenas no sentido restrito do patrimônio material, mas materialização no sentido do patrimônio integral, de tudo aquilo que nos leva a produzir matéria. E a produção de matéria ela está ligada a processos do simbólico, né? Processos sociais que são, por si só, imateriais. Ou seja,
eu considero que os museus dão sentido à matéria e à ausência de matéria. Né? Uma matéria que, ao ser significada, ao receber significado, ela tem valor para a vida humana. Então, dentro de uma crítica pós-colonial, eu defendo que aquilo que os museus materializam é produto de um processo complexo e politicamente determinado, que nós, na museologia, intitulamos, teoricamente, de musealização. Se nós percebemos que os museus são instituições organicamente ligadas às sociedades, e a museologia vem falando isso há muito tempo, né? Nós discutimos sempre o papel social dos museus, então musealizar é uma forma de construir consenso sobre o valor e sobre a matéria. Musealizar forma a matéria ao produzir sentidos sobre as coisas. E aí, olhando para a história dos museus na modernidade, desde o iluminismo, os museus vêm se definindo como instâncias de produção de uma matéria que diz respeito a uma mente sem corpo. A mente do sujeito universal, sujeito soberano das ciências, que é o sujeito hegemônico dos museus. No famoso cogito cartesiano, o sujeito pensante seria concebido como uma mente completamente separada da materialidade do corpo. Esse sujeito que está nos museus, que representa, como alguns autores decoloniais vão dizer, como o caso do Ramon Grossfogel, que representa o olho de Deus, né? Ele é um sujeito sem matéria. Esse pensamento supostamente autônomo da matéria em relação a um corpo teria reflexos políticos, isso é o que os autores decoloniais vão defender. E certamente tem efeitos materiais. Esses efeitos chegam aos nossos dias como a herança de um passado colonial testemunhado nas coleções dos museus, produtos de uma separação ontológica entre sujeito e objeto, entre humano e realidade, como indica a assertiva museológica que nós consideramos um consenso no campo da museologia, que é a de que a museologia estuda a relação específica do homem com a realidade. Eu defendo que até nessa ideia, nessa separação ontológica que a museologia herdou das humanidades de um modo geral, ela tem algo de colonialidade. E é nesse sentido que eu busco, nas minhas análises, tanto teóricas quanto aplicadas, perceber que a ideia de materialização ela nos permite ver que essa cisão entre sujeito e objeto ela é, na verdade, artificial. Né, que os sujeitos estão implicados nos objetos e os objetos estão implicados nos sujeitos, e que essa separação, que é uma separação completamente naturalizada na matriz cultural eurocentrada, né, que nós chamamos de ocidental, ela pode ser suplantada dentro de leituras, a partir de leituras museológicas decoloniais ou pós-coloniais. Então, a ideia de materialização que eu proponho, ela envolve o desafio epistêmico de perceber os objetos como parte inseparável dos sujeitos, ou o patrimônio como parte da sociedade, no sentido de uma visão integral que, de fato, não representa para nós uma grande novidade na museologia, né? Desde Santiago do Chile já falamos da ideia de museu integral. Os estudos de cultura material também já pensam a matéria como integrada às pessoas e à sociedade, né? Pensa a vida social das coisas. Então, ela pode ser interpretada, ao meu ver, como uma saída pós-colonial para o problema epistêmico que nos coloca essa separação ontológica a qual eu me refiro. Nesse sentido, eu estou partindo dessa premissa para pensar que a sociedade ela é a sociedade, de fato, que vai produzir o valor e a matéria que é transmitida pelos museus. Ou seja, quando eu falo em matéria, eu já estou pressupondo a ideia de matéria investida de valor e investida de sentido. Se a gente pegar aqui a ideia de materialização, por exemplo, que Judith Butler vai usar na sua obra, na sua crítica feminista. Mas como dispositivos que, em sua maioria, são criados por um Estado cuja centralidade, no caso brasileiro, não deixa escapar o patrimônio cultural, ao mesmo tempo em que os museus produzem valor, eles são resultados de negociações do próprio consenso sobre o valor, produzindo materialmente as hierarquias de poder e saber que conformam aquilo que nós entendemos por nação.
Ao longo da história contemporânea, os museus e a museologia provaram seu papel social em tempos de crise, auxiliando sociedades na recondução da vida e, ao mesmo tempo, não podemos deixar de observar que também contribuíam para a governamentalidade dos Estados nacionais. Os exemplos são inúmeros. Eu poderia me referir à situação dos museus nos pós-guerras mundiais na Europa, né, quando são criados uma grande quantidade de museus pequenos e grandes, assumindo o papel de reerguer as sociedades devastadas na guerra e que vão fazer parte, esse processo de reerguer sociedades e de religar as pessoas ao seu Estado Nacional, é um processo que vai fazer parte, a partir de então, das agendas da Unesco e do ICOM, como órgãos internacionais que se criam nesse momento. Poderia citar também o momento de descolonização, da descolonização formal de muitos países, ex-colônias da Europa, nos anos 60 e 70, e dos movimentos sociais que eclodiram nesse momento, que vão reivindicar novas demandas aos museus e à museologia e obrigar que os museus se reinventem diante dessas novas demandas sociopolíticas e das demandas também de um mercado cultural em expansão. Nesse sentido, é nesse momento em que vai se configurar aquele movimento que nós conhecemos bem na museologia, o movimento da nova museologia, e um processo de redemocratização dos museus, que é um processo que nós poderíamos dizer que foi iniciado ali entre os anos 70 e 80, impulsionado pelo movimento internacional da nova museologia, que serviu para dar visibilidade a algumas práticas específicas, como práticas comunitárias e participativas, e para trazer para a museologia discussões sobre outros temas, como, por exemplo, o desenvolvimento local, com base no patrimônio, e a ressignificação do território como instrumento para o fortalecimento dos laços identitários no interior dos grupos, né? Ou seja, essa discussão que muitas vezes estamos fazendo sobre identidade, sobre inclusão, sobre equidade ou igualdade, ela já vem como um crescente na nova museologia. Tratou-se, então, de um processo de materialização de outras subjetividades por meio do reconhecimento das diferenças. Contudo, não se pode ignorar que, apesar de deflagrar, né, a nova museologia um questionamento das práticas museais nos museus centrais e a denunciar pela primeira vez o caráter eurocêntrico dessas instituições, esse movimento manteve como premissa a separação ontológica entre sujeito e objeto, entre o pensamento e a realidade material passível de ser apropriada e dominada. Não houve, de fato, uma ruptura decolonial, como discutimos hoje, no bojo da nova museologia, e, obviamente, que essa discussão sobre a descolonização e o pensamento pós-colonial estavam se desenvolvendo naquele momento, né? Então, nas novas formas de museus preconizadas, as hierarquias e lógicas de poder, características dos museus tradicionais, ainda podem ser observadas como análogas àquelas instauradas desde a colonização. E os museus ditos comunitários ou sociais, por vezes, contribuem para reificar o lugar marginal do subalterno, em vez de romper com o processo de subalternação. Um exemplo dessa materialização de relações desiguais, né, ou, eu diria, da distribuição desigual dos meios de materializar o patrimônio, se vê muito claramente na realidade brasileira, se nós olharmos, por exemplo, para essa relação que ainda é difícil e desigual entre os museus do centro, aquilo que nós chamamos de museus tradicionais ortodoxos, e os outros museus, que nós chamamos de museus sociais, museus experimentais ou museus populares, né, que ainda encontram muito mais dificuldade de terem visibilidade e de se afirmarem na realidade museológica brasileira. Sem falar nas dificuldades que eu vou abordar mais à frente de garantir a sua sobrevivência e a sua sustentabilidade. Então, as políticas culturais desenhadas para o campo museal no Brasil na última década relegaram a essas pequenas instituições não estatais a responsabilidade social de promover a representação das diferenças e a acomodação de dissonâncias que não se viam e continuam sem se ver, em grande parte, representadas nos grandes museus das narrativas hegemônicas.
A transferência subliminar de responsabilidades que são inerentes à máquina de um Estado democrático vai, então, isentar os museus centrais de terem que lidar com o problema recorrente das diferenças. Como resultado, a nossa política atual das identidades culturais assegura a existência de manifestações de grupos específicos e patrimônios minoritários, produzindo, em contrapartida, a sua invisibilidade e a sua exclusão, exceto em determinados fóruns especializados ou em redes marginalizadas que se constroem para além da paisagem museal dominante, mantida pelo Estado neoliberal e em função de demandas do mercado global. Vemos, então, os efeitos dessa desigualdade e dessa marginalidade museal que se tornam cada vez mais evidentes desde que nós entramos num momento de pandemia. Então, do nosso confinamento, nós começamos a vislumbrar alguns dos sintomas dessa desigualdade que é, ao meu ver, e essa é uma ideia provocativa que eu estou defendendo nessa apresentação, estrutural no campo museológico. É possível ter muita lucidez hoje, mais do que antes, sobre a responsabilidade dos museus e da museologia com essa materialidade da vida, no mundo pandêmico, porque quando a gente fala de materialidade de sujeitos e de representação de determinados sujeitos nos museus, estamos nos referindo à própria materialidade da vida desses sujeitos na sociedade mais ampla. O que dizem? A gente poderia, então, levantar algumas perguntas a partir de deflagrada essa desigualdade. Por exemplo, o que dizem os museus pandêmicos sobre os trabalhadores que hoje passam fome no momento em que perdem os seus empregos? O que dizem esses museus sobre os indígenas, que muitas vezes são representados ou mal representados nas instituições e que, nesse momento, não têm terra para enterrar os seus mortos? O que dizem sobre os habitantes de museus comunitários nas periferias que viraram entregadores de delivery, mascarados, suprimindo suas causas identitárias para sobreviverem à pandemia dos museus? Essa é uma realidade que a ideia de igualdade nos museus ainda não respondeu. E então chegamos ao tema proposto pelo ICOM para o Dia Internacional de Museus e que foi adotado pelo IBRAM para a Semana Nacional de Museus. Museus para a Igualdade, Diversidade e Inclusão. Diversidade e inclusão, duas ideias que por tantas vezes nos geraram conflitos dentro da museologia. Como conciliar a diversidade cultural e, ao mesmo tempo, fazer uma inclusão universal nos museus. Isso é um grande problema epistêmico, metodológico, tanto teórico quanto prático. Mas o tema está aí para nós pensarmos sobre esse problema. No atual contexto, eu diria que esse tema serve principalmente para nós colocarmos questões. Eu não pretendo aqui, como o Diego falou no início, encontrar respostas. Acho que estou muito longe disso, infelizmente. Não tem soluções para problemas que são tão fundamentais. Mas levantar os problemas, eu acho que já é a contribuição que eu pretendo fazer, e a partir de então nós tentarmos no nosso debate, no nosso diálogo daqui para frente, levantar possibilidades de saídas. Primeira questão que eu colocaria, e que vai me levar a apontar alguns sintomas sobre o cenário atual, é qual é a inclusão e a igualdade possíveis num sistema que leva as suas instituições a reproduzirem exclusões e desigualdades para se manterem inseridas no mercado da cultura. Um mercado esse que é simultaneamente, se diz um mercado global, mas que ao mesmo tempo também é desigual e seletivo. Bom, diante do atual contexto dessa exposição da desigualdade e da exclusão produzidas, mesmo dentro do sistema em que os museus estão inseridos, eu me propus a pensar sobre alguns sintomas dessa crise que nós estamos vivendo, mas que são sintomas que já vêm mesmo de antes do Covid-19 se espalhar, antes da pandemia. O primeiro sintoma, que tem a ver com um discurso também que o capitalismo leva aos museus, é a ideia da fluidez da matéria. Em sua maioria, no Brasil, os museus estão ligados à soberania de um Estado que se exime da responsabilidade sobre a sua manutenção, como nós temos visto em diversos episódios e momentos de resistência dos museus nos últimos meses e nos últimos anos, eu diria.
né? Eles se inserem, então, com uma certa dificuldade nessa economia global e como instituições da permanência e da manutenção da vida, os museus lutam para se ajustar aos fluxos dos sistemas liberais. Vejam, se os museus são as instituições que preservam, salvaguardam o patrimônio dito nacional, aquele patrimônio que nós temos e consideramos como o mais perene da nação, né? Há muita dificuldade em conciliar essa perenidade da salvaguarda dos museus com o atual momento em que as relações capitalistas, as relações econômicas, políticas e sociais são percebidas como fluxos dentro dos sistemas liberais. Essa dificuldade e a crise atual sobre os modelos de gestão e sustentabilidade dos museus, ela não é nova e tampouco a gente pode dizer que ela foi provocada pela pandemia do coronavírus. O discurso da democratização na museologia, nos últimos debates sobre as funções e os atributos dos museus, vem associando a essa instituição de caráter pós-colonial ou decolonial, como gostamos de chamar, no contexto latino-americano, ou definindo os museus como instituições pós-nacionais e pós-modernas. Esses são novos atributos, né, que vêm sendo colocados para os museus. Todos esses atributos, eles não nos fazem deixar de observar as contradições do próprio dispositivo museu, que é um dispositivo moderno, né, colonial. Em sua maioria, os museus estão ligados ainda a um modelo de Estado que foi inventado no século XIX e possuem coleções materiais que fazem parte disso que nós chamamos de patrimônio nacional. Então, o que eu defendo aqui é que precisamos de cautela quando pensamos nos fluxos e nos processos de desmaterialização dos museus, que podem muito claramente servir a uma agenda de desmantelamento das instituições públicas e desmantelamento do próprio setor cultural, que faz parte da agenda dos sistemas neoliberais. Está muito evidente nesse momento o fato de que a crise nacional causada pelo coronavírus tem como ponto central de discussão e de conflito político a sobrevivência econômica e a sobrevivência das instituições que servem ao capitalismo. Entre estas últimas, se veem incluídas, em parte, os museus. Para sobreviverem às perdas econômicas mais imediatas e de acordo com o projeto de Estado, né, que já vinha antes do Covid, flexibilizando leis trabalhistas, muitos museus brasileiros recorreram, nesse momento, como nós testemunhamos desde março, né, a demissões, a interrupção de projetos em andamento e a redução de salários dos seus funcionários. Essa crise econômica, finalmente, então, ela nos obriga, no campo museal e no campo museológico, a pensar alternativas aos modelos de gestão que vigoram na atualidade e mostra a urgência de se considerar criticamente a relação dos museus com o capitalismo global. Essa é uma relação que eu particularmente tenho observado que passa muito superficialmente em alguns debates críticos da museologia e que foi, ao longo do tempo, poderíamos dizer, de certa forma, negligenciada pela teoria da museologia, pela museologia reflexiva e mesmo pela nova museologia. E agora não tem como nós a negligenciarmos porque os efeitos, os sintomas da crise econômica estão cada vez mais próximos dos museus. Um segundo sintoma que eu aponto é a fragmentação da matéria. Né? Em paralelo ao fluxo, nós temos uma fragmentação dos processos, que tem a ver, obviamente, com essa relação mal resolvida no contemporâneo dos museus com os estados nacionais. Essa crise que ameaça o patrimônio instituído e ameaça claramente as instituições culturais, ela tem a ver com uma ideia fragmentária do patrimônio e fragmentária da própria ideia de museu. Ela é particularmente sensível nesse momento, quando a gente observa, por exemplo, a demissão de profissionais ligados aos setores educativos e de atendimento ao público nos espaços tradicionais. É claro que essa não foi um sintoma presente apenas nas instituições brasileiras, mas foi um sintoma característico da crise dos museus na pandemia.
né, vários museus, grandes museus, tanto no norte global quanto no sul, demitiram funcionários ligados aos setores educativos. Eu acho que a gente precisa, no mínimo, pensar como é que o museu está entendendo essa função e, mais ainda, como é que o museu está entendendo aquela noção que nós falamos tanto na teoria da museologia, de cadeia operatória da musealização, usando os termos de Cristina Bruno, ou cadeia museológica, num sentido mais amplo, em que os procedimentos museais eles não estão fragmentados, mas eles fazem parte de um processo contínuo, de um ato criativo contínuo que produz matéria. Então, a ideia ilusória que eu vejo que vem sendo propagada em algumas instituições, de que os museus podem existir solenemente, transferindo as suas funções para o cyberespaço, ela negligencia todas as diversas e complexas etapas da musealização que permitem a um museu, por exemplo, ter um site ou produzir postagens em uma rede social. Isso é um elemento da comunicação do museu, mas não resume o museu por inteiro. O problema central, então, para mim, passa pelo entendimento do papel e da função dos museus em sociedades que testemunham a precarização dos meios de transmissão da cultura e do patrimônio, como parte de um projeto político de valorização do presente mais imediato em detrimento das vivências do passado. Esse problema da fragmentação, ele nos leva a uma a um terceiro sintoma e a uma terceira causa da crise dos museus, que é a precariedade da matéria, né, que se espalha no setor cultural e que hoje mesmo, as notícias de hoje já nos mostram o lugar que tem a cultura em relação ao nosso Estado no atual contexto brasileiro. Então, o processo de desmonte do setor da cultura pelo atual governo é visível desde antes da pandemia e se alastra por todo o território nacional e atinge a todos os modelos de gestão. A gente já vinha discutindo isso, pelo menos, desde o incêndio do Museu Nacional, né, quando a cultura sofreu vários ataques políticos e nós, profissionais da cultura, profissionais da museologia, tivemos que nos tornar grandes ativistas dos museus. Eu acho que isso foi um lado positivo da gente ver a crise, né? Mas como ativistas dos museus, nós tivemos que defender a sua relevância e defender a necessidade de novos modelos de gestão, porque a precariedade estava batendo na porta como um incêndio, aquela imagem trágica, mas é uma imagem que ilustra perfeitamente isso que eu estou falando. Poderíamos citar, então, como alguns dos seus efeitos mais recentes, a restrição de repasses para instituições, né, feitas em muitos estados, em muitos municípios, o que fez com que alguns museus, esse ano mesmo, ficassem ameaçados de fechar suas portas. E, mais recentemente, o descaso com as instituições públicas, né, demonstrado, por exemplo, com a suspensão recente, se eu não me engano, na semana passada, dos editais de seleção democrática dos diretores de museus do IBRAM e a nomeação de uma profissional que muitas pessoas questionaram a sua competência técnica para presidir o IFAM, né, entre outros absurdos que nós estamos, nesse momento, testemunhando na área da cultura. Essa precariedade da matéria dos museus, ela se faz sentir, obviamente, como eu já disse, nas relações de trabalho, mas também no sentido de categoria profissional que nós temos, nas disputas internas que enfraquecem o campo da museologia e dos museus. Usando as palavras de uma colega que falou essa semana, a Gleice Kelly Heitor, sobre esse cenário, ela diz que nós estamos correndo o risco de estarmos caminhando para uma disputa de escassez, se não lutarmos nesse momento, né, para podermos coletivamente ter os meios de se abrir possibilidades para o setor, para nós podermos lutar por possibilidades, não por escassez, né, porque é isso que a gente está vendo quando os museus demitem seus funcionários, sem nós pararmos para pensar que a reconquista dessas vagas ela não se dá da noite para o dia, nunca se deu na história dos museus brasileiros. Então, a materialidade primeira ameaçada nesse momento é a materialidade da vida humana, dos corpos daquelas e daqueles que fazem os museus. Os museus, então, desempenham um papel, eu diria, na manutenção da vida mais imediata,
Por exemplo, a vida dos seus funcionários, de trabalhadores que permitem a manutenção das funções básicas das instituições, sejam eles tradicionais, virtuais ou comunitários, né? E nós poderíamos nos perguntar, então, que preocupação nós temos como pessoas do setor dos museus e da museologia com essas pessoas que fazem os museus na nossa sociedade pandêmica? Que segurança essas pessoas têm garantida pelo Estado brasileiro? E o que a gente está cobrando desse Estado para assegurar o trabalho dessas pessoas e de nós mesmos no futuro? Todo esse quadro de incertezas nos leva a um quarto sintoma, que é a da crise de identidade dos museus. Nós também estamos passando por uma crise que é própria do setor museal e que é mundial e que também tem, obviamente, a ver com a crise econômica, né? Que é pensar para que servem os museus no século XXI. Ano passado mesmo, nós tivemos uma grande discussão no âmbito do ICOM, em que não se chegou à conclusão de que definição os membros do ICOM gostariam de adotar para os museus do século XXI. E aí eu poderia falar vários exemplos aqui, mas foi um grande debate com muita fricção, né, entre diferentes perspectivas e diferentes valores dentro do campo museal, mas o que nós temos como resultado é o fato de que não há consenso, nem por parte dos especialistas, sobre o que é o museu e o que o museu deve desempenhar nas nossas sociedades. Então, o capitalismo global e as novas formas de vulnerabilização do patrimônio que nós vínhamos falando até aqui, né, esse patrimônio mantido sobre grande ameaça neste século e que é, como eu já disse, a parte perene dos Estados nacionais, ou pelo menos é o que nós gostaríamos de pensar dessa forma, esse quadro vem provocando uma inflamação sistêmica do campo museal, agravada nos últimos anos e que vem corroendo a própria identidade dos museus no mundo contemporâneo. Os museus que já vinham sendo definidos como polifônicos, transparentes e democratizantes, ou que falam em prol de equidade e inclusão, né? Aqui eu estou usando termos que foram propostos no ano passado para a definição de museu cunhada em 2019, que foi levada a voto em setembro pelo ICOM. Esses museus se veem obrigados a constatar que, mesmo na sua versão cibernética, né, como nós estamos vendo agora, eles não deixam de estar atrelados à desigualdade social do acesso à informação e a uma reprodução de modelos comunicacionais que nem sempre são didáticos e que continuam a reproduzir as exclusões ainda presentes nas instituições tradicionais. Nós poderíamos nos perguntar, diante desse cenário, por exemplo, quem pode visitar os museus na internet durante a pandemia? Quem esses museus consideram o seu público e para quem estão direcionando as suas ações? Que papel eles têm desempenhado para a sociedade pandêmica? Para aqueles que fazem e pensam os museus na atualidade, não se colocar tais perguntas significa deixar de reconhecer qualquer tipo de papel social que os museus e a museologia podem exercer no momento pandêmico. E aqui, então, eu me encaminho para o último sintoma que eu vejo nesse quadro de desmaterialização dos museus, que é a descrença na matéria que os museus produzem. Né? Quer dizer, essa matéria produzida pelos museus, ela tem tido uma resposta negativa do público em geral e da sociedade, que não acreditam mais, por exemplo, em evidências científicas. Né? Ou seja, essa crise de identidade que a gente tem visto, e que atravessam os museus em suas diversas tipologias, ela é também uma crise da credibilidade dos museus e credibilidade das ciências. O que a gente pode observar com muita clareza num cenário mundial de ascensão do negacionismo e das teorias conspiratórias que servem para explicar fatos e situações extremas, como os que a gente está vivendo, com respostas simples ou simplórias. Esse cenário aponta para um desafio limítrofe dos museus, que é o de se provarem como instituições de pesquisa e produção de conhecimento que precisam ser mantidas, dada a sua relevância para as sociedades que hoje, mais do que nunca, dependem da ciência para sobreviver. Como instituições científicas que produzem conteúdos socialmente relevantes, os museus não podem limitar a sua existência ao ciberespaço, mesmo em tempos de pandemia.
Ao meu ver, não é possível achar que falar em democracia e inclusão na museologia se resume a avaliar as formas de existência dos museus, e aqui especificamente os museus ricos e bem estruturados, no cyberespaço. Esse é um momento em que podemos e devemos exigir mais dos nossos governantes e do modelo de Estado que temos. Nesse momento, eu diria, então, que só podemos nos dar ao luxo de especular sobre a crise crônica dos museus a qual viemos nos referindo no cenário atual e, quem sabe, até apontar caminhos para o pós-pandêmico, embora essa não seja a minha intenção aqui. Eu imagino que, diante de tudo isso e todos esses pontos que eu tenho falado e que ao meu ver, servem para a gente elucidar algumas questões e algumas fissuras no campo museal, nós podemos fazer algumas especulações, eu imagino que muitos estejam já fazendo especulações, e em todos os debates que eu tenho participado, as pessoas sempre perguntam, mas qual é a solução? Qual é a solução? Eu não sei qual é a solução, eu acho que a solução, num primeiro momento, é exigir mais, né? Exigir mais pelos museus, exigir mais pelo patrimônio, né? Porque assim como nós precisamos de hospitais, nós também precisamos de museus, né? E os museus serão fundamentais para reerguer as sociedades depois da pandemia e para manter as sociedades durante a pandemia, né? E acho também que um caminho fundamental no campo do âmbito da própria museologia e de quem atua em museus é discutir coletivamente o que nós estamos vivendo agora e quais são as suas implicações para os museus e para a museologia. Então, nesse sentido, eu tenho aprendido muito mais do que ensinado nos últimos debates que eu tenho participado, porque eu vejo que o diálogo é o que faz a gente pensar junto à crise que nós estamos vivendo. E aí eu só vejo, então, duas possibilidades, me atrevendo a especular alguma coisa para o futuro. Na pior das hipóteses, eu diria que o dispositivo museu ele pode sim ser completamente absorvido pelo mercado global, sistematizando a precariedade dos seus trabalhadores, ao mesmo tempo em que terceirizando para as grandes empresas a proteção do patrimônio. Essa hipótese, eu acho que ela deveria ser combatida pela museologia e combatida pelos profissionais de museus que assumem um compromisso de proteger o patrimônio, né? Proteger e transmitir o patrimônio. Mas, por outro lado, na melhor das hipóteses, se nós conseguirmos combater a primeira hipótese, nós podemos pensar os museus no seu papel de moldar memórias e transformar realidades como dispositivos que vão atuar sobre o nosso imaginário de forma a reconduzir a vida para além das dificuldades do presente excludente, para se tornarem, então, verdadeiramente inclusivos, inclusivos de outros sujeitos, de outros futuros possíveis para a diversidade que nós queremos preservar. Eu, então, paro por aqui a minha fala, acho que já passei do ponto e fico disponível para as perguntas e para o debate que deve vir. Olá. Bom, eu estou batendo palmas aqui, tá? Eu vi a sua fala, que eu não esperava nada diferente do que muitas provocações, né? Cada sintoma, cada tema que você levanta aqui abre muitos fios para novas tramas, novas inquietações e reflexões possam surgir, né? Eu teria uma série de comentários e, enfim, outras questões que eu poderia colocar também em complemento o espaço para que o público possa fazê-lo também. E se porventura sobrar algum tempo, eu posso complementar alguma questão e, enfim, debater algum ponto em específico. Aos 77 usuários que estão aqui nos assistindo, vocês podem fazer perguntas pelo chat, tá? Ou já temos aqui, inclusive, um comentário, ou então, se for o caso, abrir o microfone para fazer a distribuição. Comentário do André. Eu lerei o comentário aqui para que a Cristiane consiga fazer a tradução. Tá?
Bruno, o problema da fragmentação como resultado da revolução científica e logo da ciência clássica, que atinge a sociedade contemporânea e, consequentemente, os nossos museus, seria a saída desse problema movediço, que é a fragmentação, e contribuir na identidade museal? Boa pergunta do André. Você quer que eu responda agora, Diego, ou você prefere fazer blocos? Desculpa. Bom, vou fazer mais uma pergunta que apareceu aqui da Luciane Jatobá. Tá? Muito bom. Gostaria sobre a discussão referente à relação dos museus e o capitalismo. Foi citado brevemente na sua fala. Se puder indicar autores que fizeram essa discussão, obrigada. Ok, então eu vou tentar responder a essas duas. A pergunta do André, que é menos objetiva, mas eu acho que também é bem direta, né? Vai direto ao ponto. Quando a gente entende o caráter interdisciplinar ou transdisciplinar da museologia, fica muito mais fácil, de fato, né, para quem estuda academicamente a museologia, fica muito mais fácil entender que não há uma fragmentação possível dos processos, porque na medida em que a gente fragmenta os processos, a gente inviabiliza o que eu chamo de materialização, que é essa produção de matéria com sentido, né, ou produção de sentido sobre a matéria, que, na verdade, está na raiz daquilo que a gente entende como museologia e nas funções primordiais dos museus. Então, obviamente, eu entendo que a ideia de uma transdisciplinaridade, né, eu gosto muito da ideia de transdisciplinaridade, embora eu acho que os museus, como os museus nasceram como instituições multidisciplinares, eu não diria nem interdisciplinares, né, porque se a gente for olhar para a materialidade, de fato, do museu clássico, ele é multidisciplinar. As disciplinas estão ali divididas por setores, por departamentos, e a gente sabe muito bem que um dos problemas de grandes museus científicos, por exemplo, com muitos setores, é a ausência de comunicação entre os setores. Então, eu não sei até que ponto podemos falar de um museu transdisciplinar ainda. Eu gostaria de pensar mais sobre os possíveis exemplos. Até consigo pensar alguns museus sociais, alguns museus experimentais, que já nascem, né, transdisciplinares, mas do ponto de vista dos museus tradicionais, é menos palpável essa realidade. Eu acho que nós temos que buscar por ela, porque, sem sombra de dúvida, ela nos ajuda tanto, né, como colocou o André na pergunta, tanto a suprir a necessidade de uma identidade museal, que a gente está em crise nesse momento, quanto a preservar as funções do museu, porque todas elas estão interligadas, né? Então, quando um museu, por exemplo, só entende que a educação ela faz parte de uma atividade específica fragmentada do todo, e que ela pode ser dispensada no momento em que o museu não está recebendo público físico, isso é muito grave, porque isso nos mostra, para nós que estamos na museologia, ensinando museologia e pensando museologia, nos mostra que há um mau entendimento dos processos. Né? Há uma fragmentação que está mal entendida. Então, é fundamental discutir, eu acho que devemos discutir mais o que é essa transdisciplinaridade e essa interdisciplinaridade para os museus. Ainda não chegamos a ela da maneira efetiva que ela deveria ser. E a pergunta da Luciane, eu acho que esse é um debate que precisa, Luciane, sem sombra de dúvidas, de muito mais discussão. Eu tenho autores que eu posso te indicar, e eu acho que também quero conhecer mais autores, então acho que a gente poderia discutir mais sobre isso. A gente tem essa discussão no grupo de pesquisa que eu coordeno na Unirio, e recentemente temos lido alguns autores, mas é uma discussão interdisciplinar, né? Aí voltamos à pergunta anterior, porque os autores da museologia, como eu fiz uma crítica aqui, que eu até espero ser rebatido em algum momento, e eu tenho feito essa crítica, esperando que alguém me rebata, porque eu acho que a museologia não discute suficientemente, na verdade discute muito pouco a relação entre museus e capitalismo. Acho também que essa é uma falha da nova museologia, que negligenciou esse debate até hoje, e hoje nós temos museus
que tem muita dificuldade de se afirmar e de existir no mundo capitalista por falta da nossa própria discussão sobre isso. Né? Então, discutir modelo de gestão, discutir sustentabilidade, é preciso discutir essa relação. E essa relação, para mim, ela está totalmente ligada também à relação dos museus com o Estado. Né? Quer dizer, até que ponto nós precisamos do Estado para manter os museus? E até que ponto o Estado tem uma responsabilidade com a manutenção e a sustentabilidade dos museus e do patrimônio? Nós também precisamos travar essa discussão ainda na museologia, ela está por ser feita. Mas dos autores que eu utilizo para fazer essa discussão, e dos autores que me elucidam coisas para pensar sobre os museus, eu diria que os decoloniais, muitos autores latino-americanos, fazem essa discussão porque quando eles entendem que a colonialidade, né, que é um conceito do Aníbal Quijano, que vai ser utilizado por vários outros autores decoloniais, ela é um fenômeno que nasce na modernidade, nasce com a colonização, mas que apresenta consequências na contemporaneidade, apresenta consequências mesmo após aquilo que a gente chama de descolonização formal. Né? Então, para muitos dos países que foram colonizados, o capitalismo prolonga elementos e situações de dominação criados na colonização. Então, aí a gente poderia dar vários exemplos, mas os museus por si só estão inseridos nessa lógica também. Quer dizer, os museus, para serem mantidos hoje economicamente, muitas vezes dependem do mercado, né? Um mercado que é dominado por grandes nações do que a gente chama de norte global e por padrões desse mercado, e não necessariamente padrões locais, né? No caso dos museus do Sul. Então, essa discussão sobre a ideia de colonialidade, ela é muito, eu acho que ela nos ajuda muito a pensar a relação dos museus com o capitalismo. E aí eu poderia te indicar, por exemplo, a tese da Luciana Souza, que foi uma doutoranda, hoje é doutora pelo programa de pós-graduação na Unirio, que trabalhou, discutiu especificamente a colonialidade do patrimônio. Poderia citar os exemplos dos trabalhos de Gleice Kelly Heitor, que esteve comigo numa live nos últimos dias e que discute também muito, é uma pessoa que, aliás, me provoca muito sobre essa discussão, essa relação entre museus e capitalismo. Né? E eu tenho lido também, mas aí não são autores da museologia, mas alguns autores que são de alguma forma, descendentes dos estudos subalternos, alguns indianos, que fazem críticas ao capitalismo, que eu acho que se aplicam perfeitamente ao campo do museu e da museologia. Enfim, eu acho que é uma discussão grande, tem muitos autores aí paralelos que interdisciplinarmente dão conta dessa discussão, mas eu acho que para a museologia ela ainda carece de maior debate. Obrigado, Bruno. A Olivia fez aqui um comentário, não sei se configura como uma pergunta, né? Mas, Bruno, muito obrigada pela sua fala. Fiquei refletindo sobre a desvalorização do conhecimento científico e na potência dos museus como em proporcionar o reencontro da sociedade com a ciência em várias áreas. As novas linguagens, tecnologias e atuações museológicas como formas de abrir esse diálogo e a interação entre a sociedade e a ciência, sobretudo ciências humanas e sociais. É um comentário, mas não sei se você quer pontuar mais alguma coisa a respeito disso. Eu gostaria de comentar primeiro que eu concordo plenamente com a colocação dela, da Olivia, e isso tem sido um ponto de debate frequente nessas nossas discussões sobre museus na pandemia, né? Porque uma das coisas que tem acontecido na pandemia é a ascensão do negacionismo por parte da nossa sociedade e parte dos nossos governantes. E isso já vinha acontecendo antes, obviamente, os museus de ciência sabem, né, que há uma onda de negacionismo que vem sendo combatida pelos museus, mas ao mesmo tempo que isso é terrível, obviamente, mas ao mesmo tempo isso nos faz pensar sobre que papel os museus têm que ter com a sociedade para que aquilo que eu falei que era uma crise de credibilidade possa ser sanado, né? Porque se há um problema
em parte da nossa sociedade, acreditar nos fatos científicos, talvez haja um problema também por parte dos cientistas e dos museus em comunicar esses fatos para a sociedade. Né? E uma das coisas que eu vejo acontecer na academia, por exemplo, eu posso falar da minha própria experiência como professor nas ciências humanas, é que nós, nos últimos anos para cá, né, principalmente nos últimos 2 anos, os professores tiveram que sair obrigatoriamente da sua zona de conforto e mostrar para a sociedade para que serve as ciências e para que serve as universidades. Esse é um movimento, ao meu ver, também museológico, né? Porque a gente aprendeu com a museologia a comunicar o nosso patrimônio. Quem está fazendo ciência, né, o nosso patrimônio mais imediato é a produção de conhecimento. Então, é fundamental buscar novas formas de se comunicar. Eu aproveito, inclusive, para dizer que, para mim, a internet ela é fundamental nesse processo, mas ela não pode ser vista como o único meio de fazer essa comunicação. Né? A comunicação ela deve ser feita de forma mais ampla e a partir daquilo que a gente tem de mais sólido e concreto, que é o patrimônio, né? Tanto material quanto imaterial. Gleice Kelly Heitor, o sobrenome dela, desculpa, eu vi aqui uma pergunta da Gabriela. Bruno, de uma série de questões que você está comentando, eu queria só fazer um alinhave dessa última questão que você abordou, do seu papel como professor, né? Como um sujeito que forma pessoas. E aí eu estou falando em museologia. Consegue me escutar bem, Bruno? Sim, teve um pequeno corte, mas eu acho que eu entendi a sua questão. Tá, bom. Eu também, no papel de professor, de educador, eu vejo uma série de desafios que se colocam à minha frente e que ficam mais escancarados agora com a questão pandêmica, né? Até me recordei de Edgar Morin, né, quando ele fala da fragmentação do saber, a gente está falando de interdisciplinaridade, né, e ele fala a fragmentação do saber leva ao nosso anonimato, sobretudo as ciências sociais, antropossociais, né? Então, há um duplo movimento, tanto o negacionista e, como você bem pontuou, também a nossa às vezes, incapacidade de comunicar, né? Eu acho que é um duplo movimento. Bom, eu vou objetivar o que eu quero dizer. Você acha que a nossa formação em museologia está preparada para lidar com essa é a pergunta mais objetiva. E agora vou explicar um pouquinho. Está preparada para? Será que a formação em museologia está preparada para lidar com esses desafios nesse contexto pandêmico, né? E aí eu não estou falando do museu lugar, eu estou falando da formação, da museologia mesmo, do pensar museu, tá? E fazendo uma costura também com o que você falou, me vem muito à cabeça aquela definição de Mário Moutinho sobre a sociomuseologia, que ele é bem objetivo ao falar que é a adequação das estruturas museológicas aos condicionalismos da sociedade contemporânea. De certa forma, penso eu, que a pandemia ela acabou desnudando, escancarando um problema cuja estrutura de longa duração é inegável. Muitos desses problemas já existiam patente, né? Por exemplo, as desigualdades e o termo que você usou, a dificuldade que a gente tem de acomodar as dissonâncias. Eu adorei esse termo. E realmente a gente ainda tem muita dificuldade de acomodar as dissonâncias. E só um exemplo que eu costumo dar para essa acomodação das dissonâncias, né, da memória indígena, do povo ribeirinho, das comunidades LGBTQI+, dos povos quilombolas, né?
foi de uma experiência que eu tive na colônia Z3, que é aqui em Pelotas. É uma colônia de pescadores, tá? Pescadores artesanais. E nós fomos recebidos por um pescador, um velho pescador, que ele falava conosco sempre com a mão na rede. Sempre ele falava e mexia na rede, costurava a rede, né? E a gente tinha ali museólogos e conservadores também, do curso de conservação e restauração. E eu não pude, era necessariamente costurada junto com os gestos, junto com a fala, junto com o vento, junto com o cheiro. E ele falava também, ele inclusive pegou um peso de rede muito antigo, feito de terracota, de cerâmica, e falou: leva com você, Diego, isso aqui você não encontra mais. E eu falei para ele: olha, seu Hélio, o senhor não pode fazer isso. Aí ele falou: posso sim, eu estou te dando esse peso, porque esse peso faticava quando a economia girava. Então, eu não pude deixar de perceber que a rede não tinha nenhuma separação evidente entre rede e hélio. Era a mesma coisa. Rede era hélio, hélio era rede. E pegando Marcel Moore, né, era como se fosse ali um fato social total. A rede está costurando uma série de fatores que são econômicos, espirituais, religiosos. Está tudo costurado naquela rede. E aí eu fiz uma pergunta muito tola para ele, confesso. Eu falei: seu Hélio, qual a relevância dessa rede para você? E ele me responde taxativamente: meu filho, essa rede está muito mais tempo aqui do que eu. Não fui eu que fiz a rede que me... Ficou claro ou interrompeu muito? Não, acho que eu Sim. entendi. Só para reforçar, eu pergunto para ele o sentido da rede. E ele fala: não fui eu que fiz a rede que me fez. Né? Então, essa cisão objeto-sujeito, essa cisão ontológica entre objeto e sujeito que você colocou na sua palestra, fica totalmente desnudada. Eu sou a rede que me fez. E eu fico pensando se nós, museólogos, conservadores, restauradores, historiadores, profissionais de museus, estamos aptos a lidar com essas cosmovisões e acomodar essas dissonâncias no nosso fazer museológico. Desculpa ocupar esse tempo todo, mas que você me provoca, cara, e eu não consigo, tá? Legal, Diego. Não, acho que é isso, né? A gente se provocar é que a gente avança como campo e como pensador também. Esse exemplo do Hélio é genial e ele é um exemplo de museologia experimental que eu acho que nos aponta exatamente para o que eu considero que é mais fundamental na museologia, que é olhar para o humano, né? E ver como é que é o humano que vai dar a medida daquilo que o museu e a museologia entendem por matéria. Eu não sei se a sua pergunta sobre a museologia, sobre a formação, se nós estamos efetivamente preparados, ela é uma pergunta de difícil resposta, obviamente, eu entendo também como uma provocação, mas o meu ponto de vista é que é justamente olhando para essas práticas experimentais que a gente aprende museologia. Como quem já estudou museologia, né? Óbvio, eu não estou desmerecendo o conhecimento herdado, muito pelo contrário, eu sou um estudioso da história da museologia e dos museus, então obviamente que eu não posso negar essa história e os pensadores que vieram antes de nós. Mas essa história também precisa ser lida com crítica, né? E a gente só avança em direção a uma museologia transdisciplinar, né? Uma museologia que transborda a academia, de fato, olhando para essas experiências, porque as pessoas já estão produzindo museologia muito antes da gente, a museologia já está aí muito antes da museologia estar aí. Né? A museologia, eu quero dizer, a prática museal, a experiência museal, ela é muito anterior à museologia como campo de conhecimento. E eu acho que assim como nós temos
humildade como método para lidar dentro da academia, quer dizer, eu preciso citar os meus mestres, eu preciso olhar para quem aprendeu e ensinou museologia antes de mim, eu também preciso olhar para essas pessoas que estão praticando museologia, né? Recentemente também eu escrevi um ensaio sobre o Museu do Homem do Nordeste e aprendendo muito sobre o museu a partir do olhar de um babalorixá que contribuiu com a musealização da coleção afro do museu, né? Porque os métodos que ele trazia do terreiro foram o que permitiram o museu. Essa é uma análise que eu faço, obviamente, com muito mais profundidade, mas resumindo muito aqui, né? A metodologia do terreiro serviu ao museu para efetivamente inovar, e aí a gente está falando de um processo de constituição de uma coleção e de uma exposição de longa duração nos anos 70, né? Antes de se falar de nova museologia. A gente já tinha um babalorixá que era curador no Museu do Homem do Nordeste, aqui no Brasil. Então, eu acho que, assim como o exemplo do seu Hélio, né, a gente está o tempo todo sendo interpelado por essas possibilidades de cruzar o pensamento, né? Eu vou dizer nesse ensaio que a museologia ela precisa desse pensamento de encruzilhada, né, que é fundamental para a gente avançar dentro de uma perspectiva pós-colonial para outras museologias possíveis, porque a museologia da academia ela não se basta. E eu acho que isso, respondendo aí a sua primeira colocação, né, eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem aprendido com esse movimento, tanto com o movimento negacionista, quanto com essa necessidade da gente produzir um conhecimento transdisciplinar, né? É que a museologia da academia sozinha não se basta, os nossos livros não se bastam, porque a prática museal ela está o tempo todo desafiando a museologia. E isso já é uma realidade lá desde Stransky, né? Quando ele vai pensar o campo da museologia e as primeiras formulações sobre teoria da museologia, ele está olhando para a prática, né? É a prática que vai informar para ele, não, peraí, a musealização escapa ao museu, né? Existe uma coisa que é a musealidade, que está para além do próprio museu instituição. Isso ele só vai chegar a essa conclusão olhando para a prática. Só que, de algum tempo, acho que a fragmentação do saber, como você colocou, né? Como fala o Morin, né, e que o Japiaçu vai chamar de uma patologia do saber, essa patologia, o fato da gente ter se fragmentado tanto em escolas, em linhas de pensamento, mesmo dentro das diferentes disciplinas, a gente está sempre se fragmentando, isso vai acabar produzindo, né, um terreno infértil para a inovação. E é isso que eu tento combater na museologia, com aquilo que eu chamo de museologia experimental, que é olhar para as pessoas e para como elas estão fazendo as museologias delas e o quanto que a gente pode aprender com isso. Eu acho que o seu exemplo foi absolutamente elucidativo disso que eu estou falando. Obrigado, Bruno. Tem mais algumas perguntas aqui que eu estou cotejando, tá? Tem um elogio a Franciele. Bruno, gostaria que nos pontuasse algumas ações, mesmo que pequenas, que poderíamos adotar enquanto profissionais para tornar o ambiente do museu mais convidativo para a população mais pobre, buscando a inclusão desse público. Posso responder a Franciele, então, logo? Diego, tem mais alguma? Aqui, que são basicamente duas perguntas, tá? Professor Bruno, agradeço pela fala. Pergunto, me parece que a virtualidade vem se impondo muito nos últimos tempos. Agora, devido à pandemia, vemos muitas ações, inclusive a criação de museus e memoriais exclusivos para este tema e totalmente virtuais. Desconheço os autores dessas ações, se não de nossa área ou não especialistas, e gostaria de saber como podemos encarar e pensar a emergência e a imensa proliferação dessas novas ações, museus, instituições. Tenho problemas no teclado. Respondo, então, a essas duas. Bruno. Bom, são perguntas muito boas e eu acho que são perguntas que estão aí para a gente pensar porque são urgentes também, né, diante do que a gente vive. Primeiro, em relação à pergunta da Franciele,
O que eu costumo adotar, partindo de um método experimental e dialógico, muito baseado na perspectiva de Paulo Freire, né, de uma educação que escuta antes de falar, né, em que o educador escuta primeiro e depois fala. Eu acho que a gente só consegue atrair qualquer pessoa para o museu se a gente pensar primeiro no que ela traz para o museu, né, antes de pensar o que o museu pode trazer para ela. E aí, isso eu acho que independe de classe social. Eu acho que uma pedagogia museal consciente, inclusiva, ela deve considerar o que o outro traz em primeiro lugar. E acho que a gente está, por exemplo, num momento em que pouquíssimos museus, ao meu ver, estão se preocupando com o que as pessoas querem dos museus nesse momento, né? Aí já também, relacionando as duas perguntas, o mundo virtual, a gente vê muito uma comunicação unilateral. E essa, eu acho que é a minha maior crítica em relação à virtualidade, porque eu acho que o museu virtual ele não deve se resumir a essa comunicação unilateral, né, e que acaba, às vezes, reproduzindo modelos de uma educação bancária que a gente achava lá desde a nova museologia que já tínhamos superado, né, tanto no ponto de vista da educação quanto no ponto de vista dos museus, e hoje a gente vê que a educação bancária voltou e está na internet, apenas mudou a técnica, mas o processo conservador continua o mesmo. Então, acho que isso exclui mais do que inclui. Então, pessoas de qualquer classe, mas se a gente for pensar que as pessoas mais pobres têm menos acesso à tecnologia, e isso é uma realidade para o Brasil, né, então a tecnologia ela também é uma forma de exclusão. Mas obviamente que é uma realidade. Né? Aí já entrando na pergunta na segunda pergunta, acho que do Danilo, a virtualidade nesse momento, né, nós estamos aqui participando desse evento justamente usando a internet. Então não tem como a gente negar que essa é uma forma de comunicação e é uma forma de atingir um público, sem sombra de dúvidas. O que nós devemos ter cautela em enxergar é que não é a única forma. Né? E o museu ele não se traduz apenas pelo cybermuseu ou pelo museu virtual. Quando a gente vê esses discursos que defendem enfaticamente esse modelo que nós estamos vendo hoje do museu virtual, como uma solução, por exemplo, para os museus na pandemia, a gente não pode deixar de pensar o que falta desse museu, a experiência, o encontro, né, a relação corporal entre o visitante e as obras e entre os visitantes entre si. A ideia que eu sempre defendo de que o museu é um lugar do encontro de experiências. A diferença ela só se dá nesse encontro. Né? A gente só consegue superar, inclusive, as dissonâncias, né, nesse encontro. Então, não vejo possibilidade da virtualidade esgotar a potência museal. E me preocupa quando os museus estão demitindo funcionários e investindo no marketing digital. Né? Quer dizer, demitindo funcionários das funções básicas do museu, funcionários esses que, como eu disse na fala anteriormente, nós não recuperamos da noite para o dia. No cenário brasileiro, a perspectiva é de muita dificuldade para recuperar tudo aquilo que a gente está perdendo nesse momento, né, em todos os âmbitos, e isso se aplica ao âmbito dos museus. Então, como avançar com essa lógica, que é uma lógica, né? O discurso da virtualidade é um discurso que beneficia muito o sistema neoliberal, beneficia muito as grandes empresas e beneficia muito o Estado, que pode solenemente se eximir da manutenção dos museus e dizer, olha, vocês podem existir só nas redes sociais e só no site, e as coleções a gente pode fazer sei lá o quê, botar fogo. Né? Então, o risco disso acontecer, como a gente já viu aí, algumas leis absurdas passarem no Brasil nos últimos anos em relação à digitalização de documentos em arquivo, né, que permite inclusive, descartar documentos digitalizados. Então, isso é muito grave para os museus quando a gente embarca numa onda de que a hiperculturalidade é o futuro. Ao meu ver, seria um futuro trágico. E para a gente evitar, a gente precisa pensar sobre ele agora. Bruno, novamente, olha, eu estou assim, muito agradecido mesmo pela sua fala. E digo isso até de forma bastante egoísta, porque eu aproveitei muito mesmo. Espero que o pessoal aproveitou, tá? Pelo adiantado da hora,
Eu vou, então, fazendo essas considerações finais. Eu espero realmente que essa oportunidade se repita muitas outras vezes, e espero que da próxima vez, no contexto não pandêmico, você consiga estar pessoalmente aqui conosco, para que a gente consiga conversar, te abraçar, enfim, toda esse afeto também que é importante a gente ter com as pessoas que a gente gosta de ter próximo, né? Diego, eu que agradeço por essa Encerramos aqui, oportunidade. eu agradeço também. Por favor, Oi, Bruno. Diego. Só para agradecer também essa oportunidade de estar com vocês. Essa troca de afeto ela é fundamental, mesmo que não seja corporal nesse momento. Agradeço especialmente a você e a Silvana, mas também não posso deixar de agradecer a Crisiane e Emerson, que fizeram aí, conseguiram, eu espero, dar conta da minha fala caótica, pandêmica, nessa tradução que eu tenho acompanhado de forma admirada daqui. Então, parabéns aos técnicos também responsáveis, porque a gente não pode esquecer que toda forma de tecnologia, seja ela qual for, depende de técnicos. E aqui a gente está fazendo uso de uma tecnologia que não seria possível sem tanto os técnicos da UFPEL quanto aos nossos colaboradores aqui, que a gente consegue ver e os que a gente não consegue ver também. Eu vou até rapidamente, quebrando o protocolo, eu vou abrir a minha câmera para agradecer Crisiane e agradecer Emerson pela gentileza. A gente entrou em contato não faz muito tempo, como sempre, apoiaram e ainda apoiam, né? Estão sempre apoiando as nossas ações. Muito agradecido. Passo a palavra para a Silvana. Bom, finalizando os agradecimentos. Impossível não agradecer a Crisiane e ao Emerson. Que desafio. Parabéns. Conseguir interpretar para Libras toda essa fala tão densa do Bruno. E eu fiquei pensando aqui, que bom que nós gravamos. As pessoas vão poder assistir novamente essa apresentação do Bruno, com tantas questões instigantes que foram colocadas aqui. Foi algo extraordinário. Eu agradeço também ao Diego pela excelente mediação, ótimo. Pena que não temos mais tempo, né, Diego? Poderíamos ter ido muito longe com essas conversas. E esse parece que só foi o início. Agradeço a presença de todos que estão na sala. Agora nós vamos encerrar a sessão. Só gostaria de lembrar e convidar a todos que amanhã ainda temos mais uma palestra, uma mesa redonda, na verdade, com o título Consultoria para Acessibilidade em Museus, o papel das pessoas com deficiência, com a presença do Leandro Pereira, Leonardo Dias de Oliveira e o Edmilson Sacramento. São pessoas com deficiência visual e que vão falar sobre como fazer essa consultoria que eles estão acostumados a trabalhar com os museus. Então, amanhã ainda temos mais atividades. Agradeço imensamente a todos que puderam tornar possível esse momento junto com o Bruno. Tá? Boa tarde a todos. Eu ainda vou manter a sala ligada um tempinho, caso as pessoas às vezes tenham alguma pergunta sobre frequência, alguma coisa, eu ainda fico aqui. Mas aqui encerramos. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, Crisiane. Muito obrigada, Emerson. Muito obrigada, Diego. Gratidão. Obrigada a todos. Até logo. Muito obrigado. Até logo, pessoal.